Estamos ao vivo então, sejam bem-vindos para mais um programa diário. Essa é a nossa live número 233 nessa manhã de quarta-feira. Então vamos para mais um tema que eu julgo ser muito importante para essa construção da nossa personalidade. E vocês sabem que de tempo em tempo eu trago aqui algumas questões que estão meio que enraizadas, né, aqui no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem perceber assim, o quanto isso acaba sendo prejudicial para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, né? E o que eu quero trazer hoje aqui é um tema que veio, né, de uma conversa que eu estava tendo com um amigo que foi morar nos Estados Unidos. E aí a gente trocando ideia, conversando sobre as coisas que são diferentes lá, né, no cotidiano, no dia a dia. E aí ele falando que uma das coisas que ele mais estranhou, assim, lá quando ele começou a morar lá, é que ele, em um determinado momento, assim, logo no começo, né, ele se percebeu assim, tendo que fazer muitas coisas que ele não fazia aqui, no sentido de assumir pequenas responsabilidades, né? E aí a gente estava trocando essa ideia daqui e dali, a gente estava justamente trazendo isso, né? Essa mentalidade um pouco que existe aqui, que é presente aqui, muitas vezes no nosso país, eu não sei se é somente aqui ou não, mas aqui dá pra gente ver que é muito presente, que é essa coisa de querer terceirizar as responsabilidades das pequenas coisas nas nossas vidas, né? Aquela coisa a mentalidade de ter uma empregada doméstica para fazer tudo na minha casa, né? As pequenas coisas, porque eu não consigo dar conta de fazer, afinal eu estou envolvido em grandes coisas, né? E na verdade, se a gente para ver, muitas vezes a gente não faz, não é porque não tem tempo, né? Porque a gente acha que isso seria uma certa desvalorização. E eu não estou falando somente dentro da nossa casa, muitas vezes é dentro do nosso trabalho, né? Aquela mentalidade do tipo assim, ó, não, eu não posso, né, ficar passando um pano no chão ali que sujou, porque isso não é função minha. Eu não posso ir lá buscar aquela folha ou de repente consertar a impressora, porque isso não é responsabilidade minha. Ora, isso é uma mentalidade que está impregnada na cabeça e no dia a dia de muitas pessoas, e eu vejo o quanto isso é destrutivo, não somente para a colaboração do ambiente, mas na vida mesmo do sujeito, né? Porque ele não consegue, ele vai ter muito mais dificuldade de abandonar muitas vezes essa zona de conforto que é necessária para a gente poder alcançar coisas maiores, e também porque a gente quando a gente está acostumado nessa coisa de não assumir responsabilidades pequenas, né, que são ali, são próprias do nosso dia a dia, a gente também acaba não conseguindo amadurecer, a gente fica naquela coisa de reclamar, porque afinal, se alguém não faz e eu também não estou disposto a fazer, então isso já é o suficiente para eu ficar reclamando de alguém que não fez, né? Tá tudo errado, as pessoas não me servem, as pessoas não fazem aquilo que é da responsabilidade delas e eu também não quero assumir, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, as grandes coisas, é óbvio que a gente vai acabar fazendo, né? Aquela velha coisa da urgência, né? Se a gente não faz, né, a gente acaba tendo grandes consequências. Isso não deveria ser tão preocupante, porque já é meio que automático, a gente vai fazer, né? A gente não vai deixar de fazer as grandes coisas porque elas estão ali num nível de urgência. Isso, de certo modo, naturalmente eu vou fazer. Agora, o meu convite hoje aqui é para que a gente passasse a olhar também para essas pequenas coisas das quais a gente vai negligenciando e deixando para depois, porque afinal elas não são urgentes, né? Mas por deixarmos elas irem ficando para depois, a gente acaba não percebendo que uma hora ou outra elas vão acabar se tornando urgentes, né? Elas vão deixar de ser importantes porque eu vou deixando para depois. Então o convite aqui hoje é que as pequenas coisas, né, que a gente saiba que as pequenas coisas é que vão determinar no fim das contas o nosso senso de responsabilidade. A gente se engana ao achar que o nosso senso de responsabilidade ele é formado através das grandes coisas, né? O nosso senso de responsabilidade muitas vezes ele é determinado pelas pequenas coisas que a gente vai deixando de fazer. Então, sei lá, dentro da tua casa tem uma porta estragada, né? Sei lá, a fechadura estragou, e aí tu vai olhando aquilo ali e vai deixando, e é o ponto que tu chega assim, eu já vou conviver com isso porque é normal, né? Ou sei lá, uma louça na pia que tu vai deixando, vou deixar para amanhã. Muito dessa mentalidade, né, dos nossos tempos, né, que é aquela história o meu filho ele só precisa estudar, né, eu vou fazer de tudo aqui para o meu filho estude, ele não precisa fazer mais nada, mas ele precisa estudar, como se, porque o teu filho está estudando, ele não possa trabalhar, ele não possa desenvolver uma outra habilidade, ele não possa... Então muito dessa mentalidade, não, o importante é que o meu filho estude, ele não precisa fazer mais nada.
isso acaba contribuindo muito para que essas pequenas coisas do nosso dia a dia sejam deixadas para depois. Isso tudo vai construindo uma certa mentalidade, né? Então a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? Sei lá, às vezes tu tá num restaurante lotado, tu tá ali esperando para ser atendido pelo garçom, tu quer lá um refrigerante e o garçom não chega e não te traz. Aí qual é a mentalidade, né, comum? Vou reclamar, ninguém me atende, que droga, isso aqui tá... Poxa, o que te impede de levantar da cadeira e tu mesmo ir lá pegar o refrigerante e pronto, né? Ou já, se alguém não está te atendendo, mas você vai atrapalhar o serviço do garçom. Não, simplesmente ele não está conseguindo fazer o dele, então eu vou lá e faço, sem reclamar, sem achar que isso é uma grande coisa. Meu Deus do céu, me caiu um braço porque eu levantei da minha cadeira e fui lá pegar um refrigerante na geladeira. Sabe, essa coisa de achar que todo mundo tem que fazer as coisas por você, né? Gente que se sente diminuída, né? Porque vai lá e passa um pano no chão da sala que trabalha. Meu Deus do céu, tem um braço, tem uma mão, o que te custa ir lá fazer? Eu não estou dizendo que você vai fazer isso sempre, eu estou dizendo que é quando você precisa fazer, você fica dependendo, achando que os outros têm que fazer por você, e aí você fica nessa mentalidade de reclamação. Então a gente precisa analisar, né, nesse sentido, assim, para a gente concluir o raciocínio, se a gente não está querendo fazer muita pose, né? Se não é uma coisa assim, poxa, meu Deus, eu não posso descer desse salto aqui para fazer pequenas coisas, porque senão a minha autoimagem vai ser destruída, a minha imagem, a minha pose de alguém que faz algo tão importante, né? Às vezes a gente vê isso na mentalidade, às vezes, de dono da empresa, né? Não é dizer assim, poxa, eu já trabalhei fazendo consultorias com alguns donos de empresa e o dono da empresa, às vezes, não vai realizar tarefas menores, não é porque ele está descendo de uma pose, né? Ele não vai fazer tarefas menores porque a hora dele é muito cara. Então, é óbvio que ele vai estar envolvido em tarefas estratégicas, sei lá, ficar embalando um pacote, né? Embalar o pacote, ele está pagando alguém para fazer aquilo ali, porque a hora dele é muito mais valorizada se ele estiver focado em questões estratégicas. Agora, se tiver que embalar um pacote, que mal tem? Mas qual o problema? Vai cair um braço se fazer isso? Agora, então, é conseguir entender a diferença das coisas, né? Eu não estou fazendo isso aqui, não é porque a minha hora é mais cara, então eu preciso estar focado em questões estratégicas. Mas, se tiver que fazer, se tiver que embalar um pacote, não vou me sentir humilhado porque eu estou embalando um pacote. E é assim no nosso dia a dia também, muitas vezes na nossa casa, né? Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, né? Então, não é normal achar, né, que eu tenho um dever pequeno dentro da minha casa, é algo muito grande, é um desafio muito grande, né? O que não falta pra gente, né? Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, eu tô ali ocioso, o que não falta é serviço. Só que o que às vezes a gente não quer fazer as coisas pequenas, porque a gente precisa sair de uma certa zona de conforto. Só que essa zona de conforto, ela é tão difícil por quê? Porque ela traz cansaço físico, sim, ela traz, principalmente quando a gente não está acostumado a fazer isso. Agora, o cansaço físico, meu filho, deixa eu dizer, não mata ninguém. Tu vai dormir, tu vai descansar e vai pronto, vai acabar o cansaço. Agora, muito pior do que o cansaço físico nas nossas vidas, né, que é absolutamente normal, é o cansaço psicológico de alguém que olha para a sua vida e percebe que não fez aquilo que precisava ser feito. Esse é o pior de todos os cansaços. Esse é aquele tipo de cansaço que tu vai dormir e não tem sono, não tem horas de sono que consiga resolver esse problema que está na tua cabeça, de olhar para a tua vida e pensar, poxa, eu não estou fazendo o que precisava ter feito. Então, é aquela velha frase que eu falo, né? Quer mudar a mentalidade de uma pessoa medíocre? Muda ele de lugar. Simplesmente, a pessoa está ali muito medíocre, reclamando, faz o seguinte, troca ele de atividade, pronto, vai parar, vai se obrigar a fazer algo diferente. Então, que a gente não precise ser forçado a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas, a realizar a nossa atividade cotidiana do dia a dia, né? Que a gente consiga fazer isso naturalmente, simplesmente porque também não tem problema da gente assumir outras responsabilidades menores, né? Então, sair dessa mentalidade de que alguém vai cuidar da gente quando a gente sair de casa, né? Poxa, eu vou na rua, tem a polícia para me proteger. Se eu sair do emprego, vai ter o seguro-desemprego que o governo vai me dar. Eu não estou dizendo que essas políticas, né, públicas assistenciais não são necessárias, óbvio que são, né? Tem muita gente que não tem condição mental de conseguir tocar a própria vida e precisa, né? Precisa disso, precisa existir a caridade, né? A gente ajudar o próximo, ajudar os mais necessitados. Eu sou totalmente a favor disso. Eu estou falando isso para o sujeito comum do dia a dia, como eu, como você, que tem todas as condições de fazer, tem saúde, tem tudo, tem todas as condições de poder fazer por si, e aí fica ali naquela mentalidade infantil, naquela infantilidade, tipo uma criancinha, né? Uma criancinha que precisa que o papai e a mamãe frite o meu ovinho, eu preciso que o papai e a mamãe passem a minha roupinha. Poxa, né?
já tem 20 anos de idade na cara, ou até menos, poxa, tu já tá na hora de poder fazer as coisas sem precisar ficar terceirizando todas as responsabilidades para os outros, né? Então, esse é o convite, que a gente saia dessa infantilidade, seja no nosso ambiente de trabalho, né? Poxa, tem lá que arrumar a impressora, vai lá, levanta e faz, não fica esperando pelos outros, né? Então não é que tu vai fazer isso por soberba, olha só, eu não preciso de ninguém. Não, é simplesmente para matar essa mentalidade preguiçosa que muitas vezes existe dentro da gente, né? Então, convite hoje, né, para a gente finalizar a nossa live, não deixa nada para trás daquilo que está bagunçado na tua vida, né? Quem que desarrumou tua cama? Né? Quem que está com fome? É você? Então vai lá você e cozinha. Quem que está com dor de cabeça? É você? Então vai lá você na farmácia e busca o teu remédio. Acho que voltou, tinha dado uma pausa aqui, acho por causa da baixa conexão que estava dando aqui, mas enfim, pessoal, já estamos nos dirigindo para o final, então é isso, né? Quem bagunçou tua cama foi tu, vai lá e arruma. Quem tá com fome é você, vai lá e cozinha. Se tá com dor de cabeça é você, vai lá na farmácia e compra o teu remédio. Convite, faça isso durante 30 dias pelo menos, que você vai ver que a sua mentalidade vai mudar, você vai assumir novos hábitos e isso vai te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Esse é o convite para a live de hoje. Assuma as suas responsabilidades, não só as grandes, porque as grandes são muito fáceis, porque se você não assumir, vai ter consequência, mas assuma as pequenas também, não negligencie as pequenas responsabilidades da sua vida, tá bom, pessoal? Esse foi o convite de hoje, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 233, mais tarde estaremos aqui novamente para a live 234. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.